Bom, começamos então, como falamos, pelo verbo aspirar, tá, gente? Olha só. Antes disso, eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Vamos fazer um trato, tá? A gente já mencionou isso em outras aulas, mas como a gente está trabalhando agora com a regência propriamente dita, vamos fazer um trato. Olha aqui, ó. A transitividade verbal, você já sabe, né? Ó, transitividade. A transitividade verbal, ela tem a ver com uma coisa, tá? Ela tem a ver com o quê? Olha só. Ela tem a ver com isso aqui, ó. Transitividade é igual a necessidade. Lembra, né? É a necessidade de quem? É a necessidade do verbo. Necessidade do verbo. É a necessidade que o meu verbo apresenta de junto a ele ter ou não o chamado, o quê? Complemento verbal. Que você já sabe muito bem hoje o que é um complemento verbal, né? Quando eu falo em complemento verbal, a gente está falando de objetos. Ou eu estou falando de objeto direto, ou eu estou falando de objeto indireto, ou, por que não, eu estou falando da soma dos dois, objeto direto e objeto indireto, tá? Então, olha só, gente, que legal. Transitividade tem a ver com necessidade. Necessidade que o meu verbo apresenta de junto a ele ter um complemento, ou seja, um objeto direto, ou um objeto indireto, ou, por que não, os dois. Então, vamos fazer um trato. Só há de se falar em transitividade em verbo transitivo quando eu tiver o quê? Objetos. Só há de se falar em transitividade quando eu tiver o quê? Objetos. Então, o verbo só é transitivo quando a gente tiver o quê? Objeto. Objeto direto, objeto indireto. Tá entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque, gente, vamos analisar. Vamos imaginar que eu estou analisando uma estrutura oracional, tá? Aí, estou vendo toda aquela oração ali. E eu estou procurando os objetos. Aí eu percebi, não, mas olha só, não tem objeto direto, não tem objeto indireto. Não tem. Se não tem objetos, há de se falar em transitividade? Não. Ou seja, nesse caso, o meu verbo ele não seria transitivo. Ele seria o quê? Um verbo intransitivo, justamente porque ele não tem transitividade. E daí surgem aquelas classificações, gente. Olha só, deixa eu até mudar de cor aqui para vocês, para ficar bonitinho isso. Tá? Ó, lembra que quanto à transitividade, o meu verbo ele pode ser um verbo transitivo e ele pode ser, por que não, um verbo intransitivo, certo? Lembra, verbo transitivo é aquele que tem objetos. Então, eu posso ter um verbo transitivo direto, que é quando eu tenho um objeto direto. Eu posso ter um verbo transitivo indireto, que é quando eu tenho um objeto indireto. E eu posso ter, por que não, um verbo transitivo direto e indireto, que é quando eu tenho os dois objetos. E aí eu tenho o chamado VTDI. Tranquilo? Então, no primeiro momento, você vai pensar assim, ó, como é que eu vou identificar que o meu verbo é VTD, VTI ou VTDI? É só analisar os objetos. Se eu tenho um objeto direto, ele é VTD. Se eu tenho um objeto indireto, ele é VTI. Se eu tenho um objeto direto e indireto, ele é VTDI. Sempre analisa o contexto no qual as palavras estão inseridas. Não precisa sair decorando. Fora essa listinha que a gente vai trabalhar agora, tá, gente? Não precisa sair decorando, tá? É aquilo que eu falo para vocês, transitividade verbal, a gente entende, a gente não decora, como qualquer coisa na língua portuguesa, fechou? Agora, a partir do momento que eu não tenho objeto, nem direto, nem indireto, eu cheguei no chamado verbo intransitivo, porque ele não tem a necessidade de um complemento, ou seja, ele não tem a transitividade, e ele não tendo transitividade, ele é um verbo intransitivo. Só que ainda dentro dessa parte da matéria, pessoal, também aparece mais uma classificação verbal. Então, o meu verbo... Opa, minha setinha não saiu legal ali. Deixa eu apagar aqui, pessoal. Tá? Deixa eu só apagar e a gente faz uma setinha melhor. Olha só. Ainda em termos de classificação aqui quanto à sua transitividade, vocês já sabem, o verbo ele pode ser VTD, VTI, VTDI, VI, ou ele pode ser o chamado verbo de ligação. O verbo de ligação, pessoal, lembrem, tá? Diferente, né, do verbo transitivo, que pede ali um complemento verbal, um objeto direto, um objeto indireto. Diferente do verbo intransitivo, que não pede objetos, tá? Mas, porém, né, o verbo intransitivo, ou ele tem um valor semântico completo, ou ele tem um adjunto adverbial que vem junto dele. O verbo de ligação, gente,
ele, como o próprio nome já diz, né? Ele é um elo. Tá? Ele vai ligar uma coisa chamada predicativo. Então, aqui, olha só, vamos até colocar de cor diferente. Tá? Aqui surge a figura desse cara aqui, ó, do predicativo. Marques, o que era o predicativo mesmo? Predicativo, pessoal, é aquilo que dentro da minha oração indica uma característica. Então, o verbo de ligação ele só surge quando eu tenho uma característica, e essa característica é uma característica do meu sujeito ou do meu objeto. Aí surge o chamado verbo de ligação, que muita gente decora aquela listinha dos verbos de ligação, lembra? Ó, verbo ser, estar, parecer, permanecer, ó, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar, etc, tá? Depois a gente vai trabalhar mais especificamente com ele quando a gente estiver falando de análise sintática, tá, pessoal? Se já falamos, bom, você já está, né, careca de saber, desculpa a expressão, então você já conhece muito bem, né, os verbos de ligação e já sabe analisar quando nós temos ali um predicativo ou não. Se você ainda não chegou nessa parte, você vai ter essa parte também aqui, né, no nosso curso. Então vamos lá, gente, olha só. Transitividade, então, é igual a necessidade, você já sabe os verbos ali, quando que é transitivo, quando que é intransitivo, tá? Então, vamos começar a analisar isso na prática agora. Como eu falei para vocês, existe uma sequência de verbos, uma lista de verbos ali que apresentam mais de uma transitividade. Ou seja, eu tenho um verbo que ele pode ser VTD, mas ele também pode ser VTI. E aí vai depender do seu sentido. Qual é o sentido que eu quero empregar? Aí eu quero empregar o sentido X, então ele é VTD. Eu quero empregar o sentido Y, então ele é VTI. E assim a gente faz, tá? Então, por exemplo, começamos pelo verbo aspirar, gente. O verbo aspirar, ele tem mais de uma transitividade, tá? O verbo aspirar, ele pode ser um verbo transitivo direto, no sentido de sorver ou de respirar, tá? Aí ele é VTD, mas ele também pode ser um verbo transitivo indireto, no sentido de almejar, de pretender. Vamos colocar aqui o almejar também, ó. Almejar, pretender, desejar, ambicionar. Então, nesse sentido, o aspirar ele é verbo transitivo indireto. Tá, Marques, e aí? E aí é o seguinte, quando ele for VTD, aqui o nosso complemento verbal será um objeto direto, certo? Então, se ele vai ser um objeto direto, tu sabe que é aquele complemento verbal que não pode ser introduzido por preposição. Lembra disso? Agora, tá? O verbo transitivo indireto, aspirar como VTI, ele também vai pedir um complemento verbal. Só que esse complemento verbal seria um objeto indireto. E se é um objeto indireto, ele é um complemento verbal introduzido por uma preposição obrigatória. E no caso, a preposição obrigatória aqui, gente, é a preposição a. Então, quem aspira no sentido de desejar, de almejar, aspira a alguma coisa. Lembra disso, tá? Então, ó, aspira a alguma coisa. Diferente do aspirar, mais um complemento sem preposição, que daí seria no sentido de sorver, respirar, inalar. Por exemplo, olha só, os atletas, tá aqui, ó, gente, aqui. Os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Aí toma cuidado, porque essa aqui é aquela mania de alguns, né, alunos aí, não é o nosso caso, tá? Mas alguns eles fazem o seguinte, eles olham direto para o que vem depois aqui, né? Coladinho no aspirar. Aí o cara olha, aspiravam com, opa, então esse com aqui é uma preposição, então esse aspirar aqui é um verbo transitivo indireto. Pessoal, calma, olha só. Os atletas aspiravam com prazer, esse com prazer aqui indica uma circunstância. Uma circunstância de quê? De modo, olha só, gente. Não esqueçam, tá? Sempre que a expressão indicar modo, lugar, tempo ou causa, na verdade tem outras também, tá? Mas eu quero que vocês decorem essas aqui, tá? Você sabe que eu não sou muito a favor de decoreba, né, pessoal? Mas aqui tem que decorar. Indicou modo, lugar, tempo ou causa é circunstância. E se é circunstância, gente, isso aqui é o que nós chamamos na análise sintática de adjunto adverbial. Olha só. Tá?
Esse aqui é o adjunto adverbial. Sempre que a palavrinha ou o grupo de palavras dentro da minha estrutura oracional indicar circunstância de modo, lugar, tempo ou causa, lembra, é circunstância. E se é circunstância, é adjunto adverbial. Por isso que os atletas aspiravam com prazer. Como é que eu tenho certeza que aquele com prazer ali indica a circunstância? Porque indica uma ideia de modo. E como é que eu sei que é modo? Porque eu poderia fazer a pergunta, como? Eles aspiravam aquilo ali, tá, mas como que eles aspiravam? Qual era a sensação que eles tinham ali? Prazerosamente, ou, por que não, com prazer. Então, o com prazer indica uma circunstância de modo, o modo como eles praticavam aquela ação. Então, aquilo ali não é objeto, lembra disso. Indicou circunstância, é adjunto adverbial. Tá, mas agora percebe que os atletas, eles aspiravam com prazer. Aspiravam o que, gente? Aqui, pessoal, o ar das montanhas. Então, o ar das montanhas, tá aqui, o ar das montanhas seria o complemento do verbo aspirar. E se ele é complemento verbal, gente, olha só, eu analiso se ele é ou não introduzido por preposição. No caso, ele não é introduzido por preposição. Isso quer dizer que o ar das montanhas é o meu objeto direto, né? Esse ar aqui, né, pessoal, seria justamente o núcleo, o núcleo do nosso objeto direto, tá? Então, o ar das montanhas é meu objeto direto, portanto, esse aspirar aqui é um verbo transitivo direto, VTD, tá ali, tranquilo? Tem gente que já vai na decoreba e diz assim, não, se é aspirar o quê? O ar das montanhas, então é no sentido de respirar. Se é no sentido de respirar, o aspirar é verbo transitivo direto. Beleza, só que daí tu estás decorando pelo sentido. Também me serve. Nesse caso aqui da matéria, também me serve. Tranquilo? Agora, olha só, o vereador recém-eleito aspirava, olha aqui, gente, aspirava a um cargo alto, a um alto cargo, desculpa. Tá aqui, aspirava a um alto cargo. Você já sabe, né? Quando eu tenho aspirar no sentido de almejar, de pretender, de desejar, quem aspira, nesse sentido, aspira a alguma coisa. Ou seja, esse a um alto cargo é um complemento verbal introduzido por preposição, que aqui no caso é a preposição a. Portanto, isso aqui é um objeto indireto, tá, gente? E se é um objeto indireto é porque o aspirar aqui, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Então, quem aspira no sentido de desejar, aspira a alguma coisa. Então, eu aspiro a um cargo público, por exemplo, tá? Aspiro a um cargo público. Marx, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse azinho que vem ali antes de um alto cargo, ele não seria craseado? Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque aquele azinho ali está antes do e o é um artigo. Lembra que a gente utiliza a crase, o azinho craseado, o azinho com aquele acento grave, indicador de crase, diante de substantivos femininos. Lembra disso? O é um artigo masculino, portanto, nós não iremos utilizar. Tranquilo, pessoal? Fechou?